Há momentos na vida em que orar parece fácil. Quando as coisas estão bem, quando as respostas chegam rápido e quando conseguimos enxergar a mão de Deus agindo diante dos nossos olhos, a fé parece seguir seu curso naturalmente. Mas existem outros momentos, que inclusive, pelos quais você pode estar passando nesse momento. Momentos em que a enfermidade continua ali, em que a porta continua fechada, em que o problema familiar não se resolve, em que as lágrimas caem durante a oração. Mas os dias passam e nada parece mudar. E talvez uma das experiências mais difíceis da vida cristã seja justamente essa: continuar orando quando Deus parece estar em silêncio. Porque não estamos falando da falta de fé de quem nunca acreditou. Estamos falando da dor de quem continua acreditando, de quem continua dobrando os joelhos, de quem continua esperando. E, mesmo assim, não consegue entender por que o céu parece tão distante. Nessas horas surgem perguntas que muitos cristãos têm medo de admitir. Será que Deus está me ouvindo? Será que Ele se esqueceu de mim? Ou será que estou fazendo algo errado? A Bíblia mostra que essas perguntas não nasceram no nosso tempo. Homens e mulheres de Deus enfrentaram as mesmas angústias séculos atrás. Pessoas que caminharam com Deus, que foram usadas por Deus e que, ainda assim, passaram por períodos em que as respostas não chegaram na velocidade que esperavam. O Jó conheceu esse silêncio. Jeremias chorou diante de Deus ao ver sua nação afundar em ruínas. Abacuque olhou para a violência ao seu redor e perguntou até quando o Senhor permaneceria em silêncio. Todos eles tiveram algo em comum. Aprenderam que o silêncio de Deus nem sempre significa ausência. E talvez a resposta que você procura hoje não esteja em descobrir por que Deus demora, mas em entender o que Ele está fazendo enquanto você espera. Uma das maiores dificuldades da vida cristã não é quando Deus diz não. Por mais dolorosa que seja uma negativa, pelo menos existe uma resposta. O que muitas vezes nos machuca é a espera. É aquele período em que continuamos orando, continuamos buscando ao Senhor, mas não conseguimos entender o que está acontecendo. Porque o silêncio cria perguntas. Quando as respostas não chegam, a mente humana tenta preencher os espaços vazios. Começamos a imaginar coisas que Deus nunca disse. Pensamos que talvez Ele tenha se esquecido de nós. Talvez esteja indiferente à nossa dor. Talvez esteja ouvindo outras pessoas e ignorando justamente a nossa oração. Foi por isso que C.S. Lewis escreveu certa vez que ninguém sente mais profundamente a ausência de Deus do que aquele que o busca com sinceridade e, naquele momento, não consegue perceber sua presença. E essa é uma experiência que muitos cristãos conhecem bem. Você ora pela restauração de um casamento e nada muda. Ora pela conversão de alguém que ama e os anos passam sem nenhuma transformação aparente. Ora por uma porta de emprego, por uma enfermidade, por uma situação familiar que parece não ter solução. Os dias passam, as semanas passam, os meses passam. E a pergunta continua a mesma: o Senhor está me ouvindo? O problema é que, muitas vezes, confundimos silêncio com abandono. Mas a Bíblia nos mostra repetidamente que essas duas coisas não são a mesma coisa. Há momentos em que Deus está trabalhando de maneira invisível. Há situações em que sua providência está em movimento mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergar absolutamente nada. E talvez a maior prova disso seja encontrada justamente na vida de homens que andaram profundamente com Deus. Homens que tiveram fé. Homens que oraram. Homens que obedeceram. E que, ainda assim, passaram por períodos em que o céu parecia fechado. O apóstolo Paulo viveu isso. Jó viveu isso. Jeremias viveu isso. Abacuque viveu isso. E as lições que eles aprenderam durante esses períodos de silêncio podem nos ensinar o que fazer quando parece que Deus não responde às nossas orações. Eu separei 4 personagens bíblicos que descobriram, cada um à sua maneira, como confiar em Deus durante períodos de silêncio. 1. Apóstolo Paulo. Uma oração sem o resultado que esperamos não é uma oração sem resposta. Paulo talvez seja um dos exemplos mais surpreendentes quando falamos sobre oração. Isso porque, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, ele não foi alguém que recebeu apenas respostas positivas de Deus. Em uma de suas experiências mais profundas, Paulo pediu algo ao Senhor e não recebeu aquilo que desejava. Em sua segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre um espinho na carne. A Bíblia não revela exatamente o que era esse espinho. Ao longo dos séculos, surgiram diversas interpretações. Alguns acreditam que se tratava de uma enfermidade física. Outros sugerem perseguições constantes,
ou algum sofrimento específico que o acompanhava. O fato é que aquilo causava dor e aflição ao apóstolo. Paulo não ignorou esse sofrimento. Ele não fingiu que estava tudo bem. Pelo contrário, ele levou sua dor para a presença de Deus. Ele mesmo afirma que pediu 3 vezes ao Senhor que removesse aquele espinho de sua vida. Imagine isso por um momento. Estamos falando do mesmo homem que viu milagres extraordinários acontecerem. O homem que plantou igrejas, pregou o evangelho em diversas regiões e foi usado poderosamente por Deus. Mesmo assim, havia uma luta que permanecia em sua vida. E Paulo orou. Mas o mais interessante não é o pedido, é a resposta. Deus respondeu. Só que não da maneira que Paulo esperava. Em vez de remover o espinho, o Senhor lhe disse: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Essa resposta muda completamente a forma como enxergamos a oração. Muitas vezes pensamos que Deus só respondeu quando recebemos exatamente aquilo que pedimos. No entanto, a experiência de Paulo nos mostra que Deus também responde quando diz não, quando diz espere, ou quando decide agir de uma forma diferente daquilo que imaginávamos. Para Paulo, o maior milagre não foi a remoção do espinho. Foi descobrir que a graça de Deus seria suficiente para sustentá-lo enquanto o espinho permanecesse. Essa é uma verdade difícil de aceitar, porque todos nós preferimos que Deus elimine imediatamente aquilo que nos faz sofrer. Queremos que a enfermidade desapareça, que o problema seja resolvido e que a resposta chegue rapidamente. Mas nem sempre a vontade de Deus é retirar a dificuldade. Em alguns momentos, sua vontade é nos fortalecer dentro dela. Charles Spurgeon escreveu certa vez que Deus é bom não apenas pelo que concede, mas também pelo que retém. Embora seja uma verdade difícil de abraçar, ela aparece repetidamente nas Escrituras. Há bênçãos que recebemos pelas mãos de Deus, mas também há lições que aprendemos através daquilo que ele decide não remover. Ao olhar para a história de Paulo, percebemos que o silêncio de Deus nem sempre significa ausência. Às vezes, existe uma resposta. O problema é que ela não se parece com a resposta que gostaríamos de ouvir. 2. Jó. Quando as respostas não chegam. Se Paulo nos ensina que Deus pode responder de uma forma diferente da que esperamos, Jó nos ensina que existem momentos em que Deus simplesmente parece não responder. A história de Jó é conhecida por muitos cristãos, mas nem sempre é compreendida em sua profundidade. Quando pensamos nele, geralmente imaginamos um homem extremamente paciente, suportando tudo em silêncio. Mas quem lê o livro percebe algo diferente. Jó era um homem íntegro e temente a Deus. Ele possuía riquezas, uma família numerosa e uma vida próspera. Porém, em um curto espaço de tempo, perdeu seus bens, seus servos, seus filhos e até sua saúde. Sua realidade mudou completamente. O que torna sua história ainda mais difícil é que Jó não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Ele não tinha acesso àquilo que o leitor conhece. Não sabia do diálogo entre Deus e Satanás. Não sabia que havia um propósito maior por trás de sua dor. Do seu ponto de vista, a única coisa visível era o sofrimento. E Jó não reagiu como alguém indiferente à própria dor. Ele chorou, se lamentou, fez perguntas difíceis. Em determinado momento, chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Não porque tivesse abandonado a fé, mas porque sua dor era profunda demais para ser ignorada. Enquanto isso, seus amigos tentavam explicar tudo. Eles estavam convencidos de que aquele sofrimento só poderia ser consequência de algum pecado oculto. Na visão deles, se Jó estava sofrendo daquela maneira, certamente havia feito algo terrível contra Deus. Mas eles estavam errados. Nem todo sofrimento é castigo. Nem toda dor é consequência direta de um pecado específico. Nem tudo pode ser explicado por fórmulas simples. Ao longo do livro, vemos Jó fazendo perguntas que ecoam no coração de muitas pessoas até hoje. Ele queria entender. Queria uma resposta. Queria saber por que aquilo estava acontecendo. Mas os capítulos passam e o céu permanece em silêncio. Essa talvez seja uma das partes mais difíceis da história, porque muitos de nós conseguimos suportar a dor por um tempo. O que nos desgasta é a sensação de não compreender o motivo dela. Queremos respostas. Queremos explicações. Queremos que Deus nos mostre o propósito de cada lágrima. Mas durante boa parte do livro, Deus não responde. Então, depois de dezenas de capítulos, o Senhor finalmente fala.
E aqui acontece algo surpreendente. Deus não entrega a Jó todas as explicações que ele buscava. Não revela os bastidores da história. Não explica cada detalhe do sofrimento. Em vez disso, Deus começa a fazer perguntas. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Quem encerrou o mar com portas? Você consegue ordenar o amanhecer? Você conhece os limites da criação? Pergunta após pergunta, Deus conduz Jó a uma verdade que ele precisava aprender. Existem coisas que ultrapassam completamente a compreensão humana. E quem somos nós para questionar a soberania e sabedoria de Deus? Nós somos criatura e não o Criador. A questão não era que Deus não tivesse respostas. A questão era que Jó não teria capacidade de compreender plenamente tudo o que Deus estava fazendo. No final, algo muda dentro dele. Jó percebe que sua confiança não poderia depender de entender todos os caminhos do Senhor. Por isso ele declara: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa talvez seja uma das maiores lições de todo o livro. Jó não recebeu todas as explicações que desejava. Deus não respondeu cada pergunta que ele fez. Mas naquele processo, Jó passou a conhecer o Senhor de uma forma muito mais profunda. A fé verdadeira não é a ausência de perguntas. Jó prova isso. A fé verdadeira é continuar buscando a Deus mesmo quando as perguntas ainda não foram respondidas. E talvez seja exatamente isso que alguém precisa ouvir hoje. Há situações que você ainda não entende. Há orações que parecem sem resposta. Há dores que continuam presentes. Mas a história de Jó nos lembra que o silêncio de Deus não significa que ele perdeu o controle. Significa apenas que existem momentos em que precisamos confiar mais no caráter de Deus do que na nossa capacidade de compreender os seus caminhos. 3. Jeremias. Quando tudo ao seu redor está desmoronando. Com Paulo, vimos que Deus pode responder de uma forma diferente da que esperamos. E Jó nos ensina que Deus nem sempre responde no tempo que desejamos. Jeremias nos mostra outra realidade difícil da vida cristã. Há momentos em que tudo ao nosso redor parece desmoronar, e mesmo assim precisamos continuar confiando em Deus. Jeremias não foi um profeta que exerceu seu ministério em tempos de paz e prosperidade. Pelo contrário, Deus o chamou para anunciar uma mensagem que a maioria das pessoas não queria ouvir. Durante anos ele alertou o povo sobre a necessidade de arrependimento, advertiu sobre o juízo que estava por vir e clamou para que a nação voltasse seus olhos para o Senhor. Mas quase ninguém deu ouvidos. Imagine passar anos pregando, ensinando e advertindo sem ver mudança. Imagine dedicar sua vida a uma missão e assistir as pessoas seguirem exatamente na direção oposta. Essa foi a realidade de Jeremias. E então, aquilo que ele havia anunciado finalmente aconteceu. Jerusalém foi cercada. A cidade caiu. O templo foi destruído. O povo foi levado para o exílio. Tudo aquilo que representava segurança, identidade e esperança para a nação parecia ter sido arrancado de uma só vez. É nesse contexto que Jeremias escreve o livro de Lamentações. E o próprio nome do livro já revela seu conteúdo. São palavras de alguém que está sofrendo profundamente ao contemplar a destruição diante dos seus olhos. Ao ler esses capítulos, percebemos que Jeremias não tenta esconder sua dor. Ele fala sobre aflição, tristeza, lágrimas e angústia. Não encontramos um homem fingindo que está tudo bem. Encontramos alguém que está olhando para uma realidade extremamente difícil e sendo honesto diante de Deus. Mas é justamente no meio desse cenário que surge uma das declarações mais extraordinárias das Escrituras. Depois de descrever tanto sofrimento, Jeremias escreve: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 22 a 23. Essas palavras se tornam ainda mais impactantes quando entendemos o contexto em que foram escritas. Jeremias não está contemplando uma vitória. Não está celebrando a restauração de Jerusalém. Não está vendo o problema resolvido. Ele está cercado por ruínas. Mesmo assim, consegue enxergar a fidelidade de Deus. Essa é uma das lições mais importantes que o silêncio de Deus pode nos ensinar. Muitas vezes, acreditamos que só conseguiremos confiar quando todas as circunstâncias estiverem favoráveis. Pensamos que a fé se torna fácil quando as respostas chegam e os problemas desaparecem. Mas Jeremias nos mostra que a verdadeira fé não depende da situação ao nosso redor. Ela depende do caráter de Deus.
As circunstâncias mudam. As pessoas mudam. Os planos mudam. Mas Deus continua sendo o mesmo. E talvez seja exatamente isso que alguém precisa lembrar hoje. Há momentos em que olhamos para a nossa vida e enxergamos apenas aquilo que foi perdido. Vemos portas fechadas, sonhos interrompidos e situações que não conseguimos resolver. Porém, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, a fidelidade de Deus permanece de pé. Porque o Senhor não deixa de ser fiel apenas porque ainda não conseguimos entender o que Ele está fazendo. 4. Abacuque, quando Deus age de uma forma que não entendemos. O livro de Abacuque começa de uma maneira incomum. Diferente de muitos profetas que iniciam transmitindo mensagens ao povo, Abacuque começa fazendo perguntas a Deus. Ele olha para a realidade ao seu redor e vê violência, corrupção, injustiça e pecado por todos os lados. Diante daquele cenário, clama ao Senhor e faz uma pergunta que continua atual até hoje. Até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás. Essa não é a pergunta de um incrédulo. É a pergunta de alguém que crê em Deus, mas não consegue compreender o que está vendo. Abacuque sabia que Deus era justo. Sabia que Deus era poderoso. Sabia que Deus governava todas as coisas. O problema era que a realidade parecia contradizer aquilo que ele acreditava. Então Deus responde. Mas a resposta gera uma nova crise. O profeta esperava que o Senhor interviesse de determinada maneira. Talvez imaginasse um grande avivamento, um arrependimento nacional, ou alguma intervenção direta para corrigir os pecados do povo. Porém, Deus revela que levantaria os babilônios para executar juízo sobre Judá. E isso deixa Abacuque ainda mais confuso. Agora, sua pergunta já não é mais: por que Deus não está fazendo nada? Sua pergunta passa a ser: por que Deus está fazendo isso dessa forma? E essa talvez seja uma das experiências mais difíceis da vida cristã. Há momentos em que pensamos que o problema é a falta de resposta. Mas, muitas vezes, a dificuldade está em aceitar uma resposta diferente daquela que imaginávamos. Quantas vezes oramos pedindo uma direção e Deus conduz por um caminho completamente inesperado? Quantas vezes pedimos que Ele resolva uma situação imediatamente, mas o processo continua? Quantas vezes esperamos uma porta aberta, mas encontramos uma porta fechada? Abacuque descobre algo que todos nós precisamos aprender mais cedo ou mais tarde. Deus não está limitado à nossa compreensão. O Senhor enxerga o início, o meio e o fim da história ao mesmo tempo. Nós enxergamos apenas uma pequena parte do caminho. Por isso, ao longo do livro, a perspectiva do profeta começa a mudar. Ele não recebe todas as explicações que gostaria. Não tem acesso a todos os detalhes dos planos de Deus. Mas aprende que pode confiar no Senhor mesmo quando não compreende completamente seus caminhos. Essa transformação fica evidente nos versículos finais do livro. Abacuque escreve: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é uma das declarações de fé mais impressionantes da Bíblia. Observe que Abacuque não está celebrando porque todos os problemas desapareceram. A figueira ainda não floresceu. Os campos ainda estão vazios. As dificuldades continuam existindo. O que mudou foi o coração do profeta. No início do livro, ele estava angustiado porque não entendia o que Deus estava fazendo. No final, continua sem compreender todos os detalhes, mas agora confia no caráter daquele que está conduzindo essa história. Talvez essa seja uma das maiores demonstrações de fé encontradas nas Escrituras. Não a fé que surge quando tudo dá certo, mas a fé que permanece firme quando ainda existem perguntas sem resposta. Porque a maturidade espiritual não consiste em entender todos os caminhos de Deus. Consiste em aprender a confiar nele mesmo quando alguns desses caminhos permanecem um mistério. O que fazer quando Deus não responde? Ao olhar para essas histórias, percebemos que não existe uma única forma de Deus lidar com seus filhos. Paulo recebeu uma resposta, mas não era a resposta que esperava. Jó passou por um longo período sem explicações e descobriu que nem todas as perguntas seriam respondidas. Jeremias viu tudo ao seu redor desmoronar, mas continuou confiando na fidelidade do Senhor. Abacuque aprendeu que Deus estava agindo,
mesmo quando não conseguia compreender seus caminhos. Talvez você tenha se identificado com um deles. Talvez exista uma oração que você faz há meses, talvez há anos. Talvez você esteja esperando uma resposta sobre sua saúde, sobre seu casamento, sobre um filho que se afastou dos caminhos do Senhor, sobre uma porta de emprego que nunca se abre. Ou talvez exista uma luta que ninguém conhece além de você e Deus. E a pergunta continua ecoando no seu coração: até quando? Por que Deus ainda não respondeu? Será que Ele está me ouvindo? A Bíblia não nos ensina que teremos respostas para todas as perguntas desta vida, mas ela nos ensina algo muito importante. Deus continua sendo Deus, mesmo quando não entendemos o que Ele está fazendo. E se a sua oração ainda não foi respondida da forma que você gostaria? E se Deus estiver trabalhando em áreas que você ainda não consegue enxergar? E se o silêncio que hoje parece abandono for, na verdade, um processo de amadurecimento da sua fé? A verdade é que muitos dos maiores milagres que Deus realiza acontecem primeiro dentro de nós. Antes de mudar circunstâncias, muitas vezes Ele trabalha o nosso coração. Antes de transformar a situação, transforma a nossa confiança. Antes de abrir a porta, nos ensina a depender dEle. Por isso, não permita que a demora faça você desistir da oração. Não permita que a ausência de respostas imediatas faça você concluir que Deus se esqueceu de você. O mesmo Deus que sustentou Paulo, Jó, Jeremias e Abacuque continua sustentando seus filhos hoje. E mesmo quando o céu parece em silêncio, Ele continua no controle. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. E eu também gostaria de saber, em qual dessas histórias você mais se identificou hoje? Paulo, Jó, Jeremias ou Abacuque? Escreva nos comentários. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e sustente o seu coração em cada estação da caminhada. Até o próximo vídeo.